Primeira carta de Pedro, capítulo 4, dos versos 12 ao 19, irmãos. Então, pegando o bastão, falando um pouquinho mais sobre o dia da igreja perseguida, vamos em consonância do que foi estudado pela manhã, também não só na parte da escola dominical, mas também na devocional, que assim o Senhor nos abençoe, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração? Julinha, você faz uma oração pedindo para que o Senhor nos abençoe por meio da palavra. Agradeço aos irmãos que oraram pelo mensageiro, mas ore pela igreja, não só os que estão aqui presentes, mas aqueles que vão ouvir esta mensagem, que o Senhor nos encoraje por meio da sua graça. Vamos orar com a nossa irmã Júlia. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui presentes, prestando culto a Ti, Senhor. Use a vida do pastor agora para nos trazer a mensagem, Senhor, que nós estejamos com o coração aberto e preparado para receber sua palavra. Peço pela vida daqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que vão ouvir a palavra via Zoom, que o Senhor esteja com cada um e que nós possamos estar com o coração voltados a Ti, Senhor, para que nós possamos conhecer mais de Ti e ficar mais fortes em sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, Senhor. Meus amados irmãos, segundo os dados do Portas Abertas, nós vimos que temos em torno aí uma contagem de 340 milhões de cristãos perseguidos. Uns morreram em nome da fé, outros estão presos, outros estão sendo tratados de forma forçada a trabalhos duros e difíceis. Nós vemos, meus irmãos, que grandes são as perseguições e grande é o número de crentes perseguidos. Ontem também o pastor Jânio entrou sobre um assunto chamado perseguições não noticiadas. Enquanto vemos perseguições em torno de morte, em torno de prisões, o pastor Jânio tratou sobre um aspecto de um outro tipo de perseguição. Perseguição interna, onde nós vemos pessoas perseguindo a igreja, falando que o resultado é importante, quando o resultado não é ali evidente. Muitos missionários não têm a sua ajuda, não têm mais o seu suporte. E nós vemos também, meus irmãos, além disso, um secularismo que tenta entrar na igreja. Muitas igrejas estão fechando as suas portas, e aquele lugar que deveria ter a sua porta aberta, muitas vezes o mundo está sendo algo mais forte e mais latente. Embora, meus irmãos, nós saibamos que nada vai fazer com que o mundo prevaleça sobre a igreja do Senhor. Meus amados, além da igreja perseguida nesses aspectos, nós entendemos que o sofrimento não só permeia os lugares mais remotos, mas ele também bate à nossa porta. Tem cristãos sendo perseguidos, tem cristãos sofrendo lá, mas com certeza, se nós conversarmos entre nós, há cristãos sofrendo aqui. Nós temos também as nossas lutas, nós temos os nossos dilemas, temos as nossas provações. Enquanto nós vemos irmãos sofrendo ao redor do mundo, nós também passamos pelas nossas tribulações. Falamos da nossa irmã Cleusa, falamos de outros irmãos que também têm estado enfermos, irmãos que em situações específicas estão sofrendo. E quando nós olhamos para esse panorama, meus amados, nós temos que responder, em torno do prisma da palavra de Deus, a seguinte pergunta: como nós, como servos de Deus, devemos encarar o sofrimento? Por que o cristão sofre?
Porque está dentro da vontade soberana que eu e você passemos por lutas na nossa caminhada. Meus irmãos, se nós começarmos a responder por que o cristão sofre, nós não temos essa resposta de uma forma clara. Você pode se perguntar a Deus, Deus, por que eu estou sofrendo? Talvez você não possa receber o porquê do Senhor, mas você pode entender que no propósito do Senhor, Ele está ao seu lado. E assim como Jó, você pode dizer, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nem sempre, meus irmãos, Deus nos responde o porquê de nós sofrermos. Há pessoas que sofrem em medidas diferentes, mas pode ter certeza que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque na luta o Senhor é o seu Deus e está ao seu lado. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos o porquê, né? Além do porquê, ou como nós devemos encarar o sofrimento, a palavra do Senhor vai nos dar algumas respostas importantes, algumas respostas oportunas. E com certeza esse texto que nós estamos tratando nesta noite, ele vai nos dar algumas diretrizes para nós encararmos os nossos sofrimentos pessoais debaixo do prisma da graça do nosso Deus. Com certeza, meus irmãos, Deus tem um propósito ao nos provar. Nada foge ao seu controle. E por mais que nós passemos por grandes tribulações, Deus tem um propósito em cada uma das lutas que eu e você passamos. Meus amados, quando nós olhamos para a carta do apóstolo Pedro, nós vamos ver que ele vai escrever esta carta aos crentes da dispersão. Embora o crente sofra, o apóstolo Pedro vai começar dizendo a carta da seguinte maneira: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nós somos, meus irmãos, abençoados com uma herança incorruptível, reservada nos céus para nós outros. E nós hoje somos guardados pelo poder de Deus, não só na luta, mas até o fim dos tempos. E aí ele vai falar, olha, embora por breve tempo vocês passem por lutas, toda a provação que acontece na sua vida não é para sua destruição, mas é para mostrar que assim como o ouro passa pelo fogo, o ouro é perecível, mas a fé é algo que tem que ser trabalhado pelo fogo da provação, para que mesmo você não vendo Cristo, você o ame de todo o coração. Foi o texto que o presbítero Marcos leu nesta noite. E meus amados, aqui, os irmãos a quem Pedro está tratando estavam sofrendo injúrias, estavam sofrendo calúnias em nome da fé e possivelmente estavam até morrendo em nome da fé. E outros, meus irmãos, tinham seus bens tirados, seus espólios, tudo aquilo em nome da fé, em nome do nosso Senhor. Pedro, meus irmãos, antevê essa questão e quer tratar o coração desses irmãos para que eles não esmoreçam, para que eles não fiquem alheios à fé no Senhor. E se eles sofrerem pelo nome de Cristo, por mais que seja difícil, aos olhos do Pai é uma bênção. Por mais que eles sejam caluniados, aos olhos de Deus é a verdadeira bem-aventurança. E por mais, meus irmãos, que seja difícil, se você está sofrendo em nome da fé, veja um propósito no Senhor. Glorifique a Deus no meio do sofrimento. E é isto que o apóstolo Pedro vai nos ensinar nesta noite. Então, meus irmãos, eu queria responder de uma forma mais profunda, olhando para o texto, como nós devemos enxergar os sofrimentos. E a primeira lição, meus irmãos, não se choquem com a primeira expressão, mas nós entendemos que nós devemos enxergar os sofrimentos como algo normal. Meus irmãos, nós entendemos que hoje há igrejas que falam que o cristão não pode sofrer, que você é chamado para ser cabeça e não cauda, e se você tiver alguma provação, alguma privação na sua vida, tem alguma coisa errada e você não tem fé e você não está alinhado com a vontade de Deus. Meus irmãos, nós entendemos que não é assim que funciona. Nós passamos por lutas e com certeza Deus tem um propósito em cada uma delas. E é por isso que o apóstolo Pedro vai nos mostrar, não estranhem o fogo da provação, porque tudo está no controle do Pai e tem um propósito. Olhem o que diz o verso 12, irmãos. Vamos ler todos juntos? Só um instante, vamos lá. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária
vos estivesse acontecendo. Então vamos olhar por partes, meus irmãos. É interessante esta expressão amados. Não é só uma tratativa de Pedro com os crentes da dispersão, mas com certeza esses irmãos, mesmo passando por lutas, foram alvos do amor de Deus. É muito bom, meus irmãos, nós entendermos que por mais que eu e você passemos por provações, nós somos amados do Senhor. Nós somos amados uns pelos outros. E é por isso que nós vemos essa tratativa de Pedro com os irmãos. É muito bom saber que na provação eu sou um amado do Senhor. E aí ele vai falar, irmãos, não estranheis, não se surpreendam, não vejam isso como algo extraordinário, o fogo ardente que surge no meio de vós. Meus irmãos, possivelmente esta expressão fogo ardente pode ser uma forma usada, vista por Pedro, por Nero, ou pela morte que alguns cristãos sofriam. Irmãos, naquele tempo, ou um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que cristãos eram queimados vivos, e eles eram vistos como luminárias nos jardins para iluminar o lugar, e eles eram queimados vivos ali. Talvez é uma alusão, um apontamento para falar, assim como o fogo tem queimado cristãos, pode ser que o fogo ardente da provação tenha batido a sua porta. Irmãos, Nero fez muito isso na história, e nós vamos ver que cristãos eram queimados vivos somente pelo privilégio de crer em Jesus. Olhem lá, irmãos, e aí ele vai falar assim, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a, o que diz aí, irmãos? Provar-vos. A ideia, irmãos, é que, embora seja um fogo ardente, dentro da visão de Deus, é uma prova, é um teste, é algo com o qual Deus tem o controle para lapidar, para trabalhar na vida do cristão. E aí ele vai falar, não estranhem, como se alguma coisa extraordinária, fora do comum, vos estivesse acontecendo. Irmãos, eu fiquei imaginando a Ana trazendo a palavra na manhã, como deve ter sido uma carga difícil para ela. Como foi complicado nós falarmos de sofrimentos extremos de cristãos espalhados pela face da terra. Irmãos, tem coisas que nós ouvimos que partem o nosso coração. Nós olhamos pessoas sendo separadas das suas famílias. Como isso dói, meus irmãos. Como é bom vermos a nossa família unida. Mas já pensou aquela palavra de Jesus se cumprindo na nossa vida, quando ele fala que eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada? E nós vemos situações, meus irmãos, em que só pelo fato de você crer em Jesus, você pode ser separado de familiares, você pode ser separado de situações tranquilas e que um dia foram harmônicas na sua história. E tudo isso, meus amados, em nome da fé. E nós vamos olhar que uma situação tão difícil como essa, o apóstolo Pedro vai falar, é difícil, mas não estranhe o fogo que está batendo na sua porta. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa clara. Quando eu ouvi a lição trazida nesta manhã, e não somente esta, mas eu ouço sobre os sofrimentos dos cristãos acerca da sua fé em Cristo, eu vejo que isso é algo dolorido para nós. Mas sabe uma coisa interessante e muito séria para nós entendermos? Que o estranho não é lá, mas o estranho é o que nós estamos passando, irmãos. O Brasil é um país privilegiado. O Brasil, meus irmãos, é um país abençoado por não ter o que eles têm lá. E nós vemos crentes sendo perseguidos, passando pelas lutas, e às vezes nós, no conforto que nós temos, falamos, nossa, e como disse a nossa irmã Rosileia, nós reclamamos nas pequenas coisas. Mas Pedro quer falar, olhem, estranhem a situação do Brasil, porque nós estamos vivendo uma bolha, viu, meus irmãos? Alguns pastores vão dizer isso. E o sofrimento lá é algo típico que acontece na vida do crente. Se você está sofrendo, se você está experimentando a dor de um luto, de uma perda de um trabalho, a situação de uma separação entre você e sua família, saiba que isso é algo que está dentro do controle de Deus. Meus irmãos, nada foge ao controle do Senhor. E nós entendemos que o sofrimento, ele é algo real, ele é algo verdadeiro, é algo que existe na nossa vida e nós não devemos descartar essa possibilidade. Pastor, por que eu, crendo em Jesus, experimento a dor do luto? Pastor, por que eu passo por tantos sofrimentos?
Porque eu vejo que a minha situação às vezes está tranquila e meu irmão tem um lote, um pacote de sofrimento que eu nunca imaginei passar. Meus irmãos, não estranhem isso. A ideia é que o sofrimento faz parte da vida do crente. O nosso Senhor Jesus vai nos falar: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus vai nos mostrar também que o servo não é maior do que o seu Senhor. E se o Pai, meus irmãos, não poupou o Filho, antes por nós, Ele o entregou, pode ter certeza que nós vamos passar por lutas neste mundo. Mas, meus irmãos, não encare isso como um peso, não encare isso como um fardo. Se você estiver passando por lutas, pelo nome de Cristo, saiba que a nós foi dado não só o privilégio de crer, mas de sofrer por Ele. Irmãos, nós temos que aprender a sofrer mais pelo nome de Cristo. Muitas vezes nós estamos em situações tão cômodas, e às vezes até em situações tão abençoadas por Deus, e reclamamos de coisas tão pequenas. Mas eu espero que na luta em que um dia você passar, eu não sei o que Deus vai preparar para nós, meus irmãos, mas se você passar por uma luta, não esmoreça, não esfrie na fé, não deixe o seu coração amargurar por uma situação que você passa. Entenda que tudo está dentro do propósito do Senhor, e se um dia as pessoas perguntarem: você está sofrendo porque é crente? Você pode falar: eu estou sofrendo porque tudo está debaixo do controle soberano do Senhor. Se alguém, como a mulher de Jó, falar: amaldiçoe a Deus e morra, você vai falar: não, Deus tem me dado tanto bem como mal. O que eu tenho agora, Deus vai levar ou pode tirar. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto, meus irmãos, nos ensina uma outra lição sobre como nós devemos enxergar o sofrimento. Não só como algo normal, mas como algo que nos alegra, com alegria. Eu tenho que aprender a enxergar a provação com alegria. Meus irmãos, nós temos que ajustar um pouco isso. Eu vou ler o texto e depois eu vou explicar o ensino da palavra. Olhem os versos 13 e 14. Vamos ler todos juntos, irmãos? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, irmãos, deixe-me só ajustar um pensamento antes aqui da palavra do Senhor. Amados, quando a palavra diz que nós devemos nos alegrar quando passamos pelo sofrimento, não é que eu tenho que me alegrar pela dor que eu passo. Nós vimos o testemunho da Raquel falando: não, eu fiquei desesperada, eu fiquei com medo. Irmãos, eu já vi gente erroneamente falando: Senhor, obrigado por essa provação, mas de forma isolada. A ideia, irmãos, é que o crente não gosta de sofrer, eu não gosto. A palavra vai falar assim: em tudo dai graças. Aprendendo, meus irmãos, que nós temos que enxergar o propósito de Deus por detrás da provação. Eu não tenho que me alegrar com a provação em si, mas entender com o propósito que me cerca. Não é por tudo dai graças, mas dai graças em tudo. É sabendo que dentro de uma provação que eu passo, é sabendo que dentro de uma situação que eu estou enfrentando, Deus está comigo e Ele tem um propósito para cuidar de mim. E apesar da luta, eu posso encontrar alegria. Irmãos, como que foi o hino que nós cantamos? Aflição e paz. São coisas que podem andar juntas, são coisas que não podem ser dissociadas. Eu passo pela aflição, isso é difícil. Mas apesar de ser difícil, eu posso aprender a encontrar alegria. Uma palavra que me chamou muita atenção, que a Maria Alice disse pela manhã, irmãos, é que a vontade de Deus é que a gente se alegre. Na pequenez dela, ela falou algo muito profundo, irmãos. E apesar de uma dor extrema que o crente pode passar,
nós podemos encontrar alegria. Então, enquanto o texto fala, não estranhe o fogo, ele vai falar, pelo contrário, alegrem-se. Ele vai falar, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Meus irmãos, quando nós sofremos em nome de Cristo, por crer em Jesus, o texto vai falar, você participa, você é como se tivesse uma coparticipação do sofrimento, mas você também vai ter uma coparticipação das bênçãos de Deus quando ele voltar. Eu sofro em nome de Cristo, não é um sofrimento vicário, né? O Jesus sofreu, meus irmãos, e ele vai falar, está consumado. Esse sofrimento ele pagou completamente por nós na cruz. Mas quando nós temos aflições, é como se a palavra estivesse dizendo, à medida que você sofre em nome de Cristo, Deus vê. E à medida que você sofre, Deus vai voltar em Cristo Jesus e vai mostrar na sua revelação o quanto valeu a pena sofrer em o nome do Senhor. Irmãos, isso é difícil para nós, mas quando a gente encontrar com Cristo, vai falar, vinde benditos meu Pai, e eu vou receber o galardão por ter sofrido em nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, e o texto vai falar assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, meus irmãos, muitas vezes, ao olhar do mundo, nós podemos ser caluniados. Mas se eu viver pensando em o que Deus acha de mim no meio do sofrimento, ele vai falar, se você sofre em nome de Cristo, você não é alguém que não dá o testemunho, mas você é bem-aventurado. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Meus irmãos, deixe-me só falar aqui alguns versículos que me chamam a atenção para esta lição. Nós vamos olhar Tiago, e Tiago vai falar assim, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por quantas? Por poucas? Por várias. A aprovação é passageira, mas ela é variada. Ela pode vir para mim de um jeito, mas ela vai vir para cristãos de outro jeito. São variadas. A ideia, irmãos, de várias é multicolorida. Assim como existem muitas cores. Pense em muitas cores. Quando eu penso em muitas cores, eu lembro dos lápis de cor que você deu para Manu. Muitas cores, Aline, para as crianças ali, né? Assim como são muitas cores, assim são várias as provações, irmãos. Mas as provações são passageiras. E aí o texto vai falar assim, se alegrem nas provações, mas tem expressões, irmãos, que vão ganhar cor aqui no texto. Sabendo. Eu me alegro com a provação, sabendo que o teste da minha fé vai produzir em mim perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Romanos 5, irmãos, vai nos falar assim, olha que interessante, para nós entendermos o propósito da aprovação, irmãos. Enquanto o mundo pode nos injuriar, nos caluniar, lembram de Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos igualmente acesso a esta graça na qual estamos firmes. E não somente isso, nós podemos nos gloriar nas tribulações, sabendo de novo, sabendo que a tribulação vai produzir perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus que nos foi outorgado. É um presente do Senhor, meus irmãos. É saber que na luta eu posso me alegrar porque Deus está comigo, porque eu posso enxergar um propósito de crescimento nas provações. A ideia aqui de repousar o Espírito da glória e de Deus, pense, meus irmãos, em Jesus sendo batizado, e o Espírito vindo na forma de pomba e falando, e Deus Pai falando, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. Esse mesmo Espírito que pousou sobre Cristo, é o mesmo Espírito que repousa sobre nós.
É o mesmo Espírito que está ao nosso lado, meus irmãos. E é por isso que no meio da provação nós podemos enxergar um propósito e nos alegrarmos com ele. Meus irmãos, olhem, eu me lembro de uma situação, pastor, como eu vou me alegrar se eu passei por tantas lutas? Como eu posso me alegrar se eu perdi um ente querido? Jó perdeu quantos, irmãos? 10 filhos. Perdeu seus bens, perdeu várias coisas, mas mesmo assim ele aprendeu a louvar ao Senhor. E nós, meus irmãos, por mais que passemos por lutas extremas, eu sei que o que Deus vai produzir, como Paulo vai dizer, nessa leve e momentânea tribulação, o que esses irmãos passam é pequeno, mas diante do que Deus tem para nós, meus irmãos, é muito superior o que Deus tem para nós. A nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao eterno peso de glória que Deus tem preparado para os seus. E nós precisamos enxergar na provação, no sofrimento, esta alegria. Mas o texto continua, meus irmãos. Uma terceira lição sobre como nós devemos enxergar o sofrimento, além da alegria e além da normalidade, nós temos que enxergar a importância do testemunho. Como enxergar as provações? Com alegria espiritual, como algo normal, mas também com o testemunho. Irmãos, essa lição também visa nós avaliarmos a nossa vida. Eu não devo sofrer como um malfeitor, eu não devo sofrer como um não cristão, mas visto que eu tenho a graça de Deus, eu tenho que sofrer como um servo de Cristo. Vamos ver o que diz os versos 15 e 16, irmãos? Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Então, irmãos, uma coisa importante que nós precisamos ajustar é saber por que razão nós estamos sofrendo. Tem pessoas que estão sofrendo por darem maus testemunhos. E não podemos caminhar nisso. Temos que ajustar. Senhor, se eu estou dando um mau testemunho, me perdoe e me ajude. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove dentro de mim um espírito inabalável. E a gente pode errar, irmãos. Nós somos pecadores, estamos sujeitos a tantos erros neste mundo, mas que o Senhor nos purifique e que possamos andar assim como Jesus andou. Mas o texto vai nos falar o seguinte, irmãos. Ele vai colocar a seguinte expressão no verso 15, não sofra, porém, né? Então, ele vai contrastar o sofrimento anterior com este agora. Nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Parece que essa última expressão, como alguém intrometido, pode ser algo que pode ser mais comum ali. Então, pastor, eu não vou sofrer como assassino, eu não vou sofrer como o ladrão, mas nós podemos sofrer como malfeitores. A ideia de malfeitor é aquele que faz más obras, dando um mau testemunho mesmo, irmãos. E além dessa expressão, o texto vai falar como alguém que se intromete em negócios de outro. Às vezes nós olhamos tanto o outro e não olhamos para nós, tentamos ajustar tanto o outro, sem falta de amor, ou com a falta de amor, e precisamos, irmãos, nos ajustar. E se você aumentar a lista, com certeza nós podemos estar em falta com outras coisas. Não sofra dando um mau testemunho. Se você olhar os versos de 1 a 6, é interessante, irmãos, do capítulo 4. Tendo Cristo sofrido na carne, arme-se do mesmo pensamento. Vou ler para os irmãos terem ideia. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido de terdes executado a vontade dos gentios, ou daqueles que não conhecem a Deus. Pessoas que andam em dissoluções, concupiscências, borracheiras, a ideia aqui é de vício, meus irmãos, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Então, você vai ver que há pessoas que andavam, meus irmãos,
mesmo tendo Cristo, poderiam dar um mau testemunho. E o texto é claro, ele tem essa ênfase, basta o tempo decorrido de andar como o mundo andou. E aí, nós olhamos o seguinte, irmãos, o texto fala, não sofra por isso, mas se sofrer, verso 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Irmão, será que nós estamos dando um bom testemunho no contexto que nós vivemos, nas situações que nós passamos? É isso que o texto está falando, não sofra dando um mau exemplo, mas sofra como um cristão. É interessante, irmãos, que a expressão cristão, ela vai aparecer pela primeira vez em Atos 11, 26, e era talvez algo visto como uma coisa pejorativa pelos outros povos, pelos judeus, pelos romanos. Cristãos eram vistos como pequenos cristos. Foi um nome dado por zombaria, por eles não terem César como Senhor e por também não terem um vínculo à religião judaica. Mas esse nome os cristãos não pegaram como pejorativo, mas pegaram como uma honra. E cristão, pequeno Cristo, significa imitador de Jesus. E quando você olha para a sua vida, você tem dado um bom testemunho? Você tem sido um imitador do Senhor Jesus na sua caminhada? Irmãos, nós temos que honrar este nome, pequenos cristos ou cristão, porque eu sou chamado para ser um imitador do Senhor na minha caminhada. Não se envergonhe de ser um cristão, mas antes glorifique a Deus com este nome. Meus irmãos, deixe-me dar aqui algumas ilustrações práticas. Quando eu iniciei a minha caminhada de fé, eu já pude enfrentar certas situações por ser cristão, mas eu também vi colegas meus passando por desafios. Aí eu olho para alguns jovens aqui, e eu, na minha época de jovem, eu via uns brincando, fazendo zombaria com o outro, porque ele nunca tinha beijado uma menina. Parecia que ele era alguém fora da caixa. Nunca tinha namorado ninguém. Eu vi assim no começo ele ficando tão firme, essa pessoa, encarou com tanta firmeza, mas hoje ele não está sofrendo por ser cristão, mas está sofrendo porque ele cedeu às pressões do mundo. Hoje você vê, meus irmãos, que às vezes, quando o crente é confrontado por situações assim, muitos podem ceder, mas eu também já vi exemplos de fé, onde a namorada tentou pressionar numa relação antes do casamento, ele foi firme, foi zombado pela namorada antiga, como alguém frouxo, mas segundo Deus, meus irmãos, ele não estava sofrendo por ser antiquado, mas ele estava sofrendo porque ele quis ser alguém firme na presença do Senhor. Meus irmãos, às vezes há pessoas que tentam nos pressionar para fazer o que é mal, e quando nós não fazemos por sermos cristãos, isso é uma bênção. Eu já vi, meus irmãos, um outro exemplo para ficar mais claro ainda, às vezes pessoas falando, pastor, ore por mim, eu estou numa situação de perseguição, fui mandado embora do emprego, estou desempregado, o chefe não gosta de mim, e eu sinto ali uma atmosfera meio complicada. Mas, meus irmãos, às vezes a pessoa é a pior funcionária, ela não dá um bom testemunho, e aí vai culpar o outro, falando que está perseguindo, está numa situação complicada, e na verdade, meus irmãos, muitas vezes nós somos, desculpem o termo, somos os mais chatos, falamos de coisas fora de hora, julgamos quando não devemos julgar. E aí, meus amados, segundo o prisma da palavra, não sofra sendo a pior pessoa, mas sofra por ser um cristão, por ser um imitador de Cristo, por dar um testemunho no centro da vontade de Deus. E aí, meus irmãos, se você estiver olhando a sua vida, analisando a sua condição, não se envergonhe por ser do Senhor. Às vezes o mundo, irmãos, as pessoas podem pressionar você. Eu chamo a sua atenção para que você olhe o versículo 4, do capítulo 4. Olhem o que diz. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. A ideia é que eles estavam sendo pressionados, irmãos, mas eles disseram não. Eu espero que assim como Daniel, meus amados, eu e você, que nós possamos não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. Se você for chamado para ser fiel, escolher entre as coisas de Deus,
e do mundo, que você possa, irmãos, não amar as coisas que há no mundo, mas amar ao Senhor de todo o coração. Mas o texto nos ensina uma outra lição, irmãos, e eu vou repetir no final todas elas. Enxergue o sofrimento com entrega. Olha o que diz os versos 17 ao 19. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmãos, sintetizando aqui o que eu quero dizer, quando você passar por um sofrimento, quando você passar por uma luta, entregue a sua vida ao Criador, ao Todo-Poderoso, que pode cuidar de você no momento da tribulação. Meus irmãos, não é isso que nós cantamos, não é isso que nós tanto anunciamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nós precisamos associar isso na nossa caminhada. E deixe-me explicar por partes esta lição, irmãos. O texto vai nos falar o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. É interessante, irmãos, que o texto vai olhar esta parte como uma tratativa de Deus na sua vida para fortalecer a sua fé. Quando Deus julgar o mundo, meus irmãos, ele vai julgar os não cristãos para condenação. Mas saiba que tudo que você passa é algo que Deus permite para lapidar você. Deus começa essa tratativa não para condenar o povo de Deus, mas para salvá-lo. E se Deus vai fazer o juízo, a sua tratativa, disciplinar o seu povo, cuidar da sua igreja e provar a sua igreja, e ainda isso seja difícil para nós, irmãos, se eu sou provado desta forma, o que vai ser daquele que não tem Jesus no seu coração? O texto, irmãos, é enfático em algumas situações, e nós precisamos entender o peso disso. Eu já vi pessoas falando assim, você sofre por ser crente, e você está sofrendo e eu estou aqui numa boa. Irmãos, eu já vi isso. Quando o jogo virar, a coisa vai ser diferente. Eu sofro hoje, eu passo por provações hoje, mas eu sei que tudo isso que Deus faz é dentro da vontade dele para me fazer crescer. Mas o que vai ser? O texto coloca aqui, meus irmãos, o que vai ser daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Hoje eu sou provado, hoje eu passo por lutas, mas eu sei que quando Cristo voltar, por ser coparticipante dos seus sofrimentos, eu vou ser participante da sua glória. E quando Cristo voltar, eu vou estar para sempre com o Senhor. E se Deus me prova hoje, é para fazer de mim um servo que cresça até a sua volta. E um dia eu possa dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, mas aqueles que não têm o Senhor, a coisa é complicada. O verso 18 vai falar assim, olhem o que diz, irmãos. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Irmãos, o texto vai falar, se eu, como cristão, sofro nessa vida, passo por lutas extremas, e a ideia de dificuldade, meus irmãos, não é que Deus tenha dificuldade para te salvar, não, porque Ele é o autor e consumador da fé. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas quer dizer que até a minha caminhada ao céu, vai ter provação no meio ou não, irmãos? Vai ter percalços na jornada? Com certeza. Mas é para mostrar que mesmo com dificuldade eu vou chegar lá. Para onde vai o ímpio? Sim, o pecador. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. É uma interrogação para falar que o meu sofrimento é bom ser tratado agora e estar com Cristo, do que ser tratado depois e morrer sem o Salvador. E aí o texto vai falar no verso 19. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Irmãos,
A palavra criador, ela não aparece comumente no Novo Testamento, ela aparece muito no Antigo. Se você olhar, a palavra criador, ela tem muitas repetições no Antigo, mas no Novo, essa expressão aqui não é usada comumente. Mas quando você lembra do Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou, que formou você. E volte para aquele que criou e formou você e fale: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida está à sua mercê. Tem um texto, meus irmãos, que me comove nesta lição aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, vai nos falar assim. Eu vou ler um pouco antes também. Deixe-me ver. Segundo aos Coríntios, versos 8 e 9. Olha o que diz. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Aí o texto vai falar no verso 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, se Deus nos provar a ponto de falar: a minha vida não é minha, mas é do Senhor, é uma grande bênção que Ele dá, por mais que seja difícil para a nossa vida. Irmãos, o texto quer nos mostrar o seguinte: para quem iremos nós, Senhor? Na minha tribulação, nas minhas lutas, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Precisamos encomendar, falar: olha, minha vida está nas Tuas mãos, ó Senhor. Isso é algo importante que nós precisamos, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Às vezes é um texto tão bonito. Eu me lembro do senhor Pedro, que gosta muito dessa passagem. Mas será que na tribulação é fácil? É fácil falar? É fácil você enxergar um propósito além do que você está vendo e falar: Senhor, está doendo, mas a minha vida está nas tuas mãos e eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. A nossa vida não está solta, meus irmãos, e é por isso que nós precisamos depender do Senhor em tudo. Que nós, como José, possamos falar: olha, o que vocês fizeram de mal contra mim, Deus transformou em bem, e eu sei que a minha vida está no centro da vontade de Deus. Olhem o verso 19, irmãos: os que sofrem segundo a vontade do Senhor. É mostrando, meus irmãos, que nada escapa aos olhos do Deus Altíssimo. E se você sofre em nome da fé, não esmoreça. Falo para os irmãos aqui presencial, falo para os irmãos virtual e outros que estão passando por tantas outras dores. Não esmoreçam, mas coloquem sempre a sua vida nas mãos de Deus. Coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus. Às vezes é algo que nós falamos tanto, irmãos, mas muitas vezes queremos tomar as rédeas, queremos ter o domínio. Não, creia no Senhor, dependa dEle. E com certeza, das situações mais difíceis, nós podemos extrair o mais perfeito louvor. Irmãos, eu trago aqui texto de Atos, quando os apóstolos saem exultantes, porque eles foram espancados sabendo que estavam sofrendo em nome da fé. Paulo e Silas na prisão estavam louvando ao Senhor, e de uma luta enxergaram um propósito maior do cuidado de Deus. São lições, meus irmãos, são lições preciosas. Uma outra frase que me chamou muita atenção no estudo da manhã foi a Irene orando, falando que há governantes que são como deuses, que têm o poder na mão. Eu me lembro de Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro, mas vai vir um rei, cujo tronco vai destruir tudo isso. E quando ele voltar, tudo vai estar nas mãos desse rei. E nós, meus irmãos, diante desse rei, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, através do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando você vir situações em que as pessoas parecem ter o domínio de tudo, para onde ele vai? O fogo ardente, ele pode queimar, meus irmãos, o nosso corpo, mas vai ter um fogo inextinguível
que vai queimar tanto o corpo quanto a alma. O fogo da provação, ele vem, mas ele não vem para te quebrar. Ele vem para te purificar. E se você, numa luta que você passa, não veja isso como algo extraordinário. Por mais difícil que seja. Não estou maximizando e nem diminuindo a dor de ninguém, irmãos. Eu sei o quanto é difícil as provações que nós passamos. Mas saiba que tudo é algo dentro do previsto. O cristão está aqui também para sofrer. Mas louvado seja Deus, porque no sofrimento você pode dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é suficiente para mim. Ele cuida do meu viver. Nós podemos entender também, irmãos, que a aprovação não é para nos destruir e ela pode causar alegria para nós. Pastor, como isso? Enxergando o propósito. Não falando que a aprovação em si é boa, mas entendendo que o Deus que trabalha nos bastidores, à sua frente, é o Deus que cuida de você e você pode louvar a Deus por Ele estar ao seu lado. Você pode testemunhar. Não dê um testemunho por ser uma pessoa não crente. Você é chamado para ser um imitador de Cristo. E que Deus, meus irmãos, nos dê a misericórdia de não somente crer, mas de falar: eu estou sofrendo em nome da fé. E por fim, irmãos, com entrega. Eu sei que eu sofro. O juízo começou pela casa de Deus. Mas eu me lembro também da carta a Esmirna. Sabe o que é o significado de Esmirna? Erva amarga. Eu conheço a sua pobreza, eu conheço a sua dor, mas tu és rica. Você pode sofrer o dano da primeira morte, mas nunca vai sofrer o dano da segunda morte. Aqueles que estão em Cristo têm esta vitória. E que nós, meus irmãos, possamos encomendar a nossa vida ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé.